Você fala aos quatro ventos que já tentou de tudo pra mudar a sua vida, mas a sua vida não muda. Será que isso acontece com você? Gente, eu assisti um filme ontem incrível. E ele se chama Depois a Louca Sou Eu. Ele é interpretado pela Débora Falabella e conta a história da Dani. A Dani, gente, ela desde pequena ela tinha já ansiedade, tinha crise de pânico, ela tinha muitos medos. Desde pequena ela sentia muitos medos. Ela morria de medo de barata. Ela achava barata em todo lugar, em todos os lugares. Ela tava comendo, achava alguma coisa que achava que era barata. Ela morria de medo. E os pais da Dani se separaram quando ela era pequenininha. Então, ela e a mãe dela foram morar com os avós. A mãe da Dani também tinha alguns probleminhas de insegurança, de medos e tudo mais. Ela tinha um certo medo de separação, ela tinha uma dificuldade com isso. E o vô dela era muito legal, só que às vezes ele tinha um treco. Eles chamavam que ele tinha um treco. Que esse treco era uma depressão. E a Dani foi crescendo nessa família, né? E claro, junto com o tempo, os medos foram aumentando, a ansiedade foi aumentando, e isso foi deixando ela com pânico. E aí desencadeou pânico. Então muitas vezes ela começou a ter pânico. Aí ela, já grande, teve uma vez que ela estava já no aeroporto para viajar com as amigas dela, que era a despedida de solteira de uma das amigas dela, e pelo jeito era uma grande amiga da Dani. E a Dani mentiu, falando que ela tinha esquecido o passaporte. Ela começou a mentir de todo jeito, falar: "Ah, eu esqueci o passaporte, não vai ter como ninguém trazer pra mim". Gente, não tem como ninguém trazer pra mim. E olha, eu não queria estragar o rolê de vocês, nem nada disso, mas a minha mãe também tá passando mal no hospital, então não vai ter como ela trazer. Eu não queria falar isso pra não estragar o momento, mas realmente, gente, eu sinto muito, mas eu vou ter que ir embora. E tipo, era uma mentira. O passaporte, inclusive, estava na bolsa dela naquele momento, entendeu? E sempre assim, sempre mentindo, sempre passando por várias situações. Uma das outra situação que ela passou também foi que ela foi viajar com o namorado no ano novo. E antes de viajar, antes mesmo já da viagem, ela já estava calculando na cabeça dela os pensamentos, né? Já estava vindo milhares. Daqui até a praia são 3 horas. Só que é ano novo, então vai ter trânsito. E se tem trânsito, então isso pode virar 9 horas. Gente, em 9 horas, e se eu quiser ir embora? E se eu ficar presa? E se eu não conseguir voltar embora? E se não tiver ninguém que vai me trazer? E se minha mãe passar mal? E se meu pai passar mal? Os dois vão ficar sozinhos. E agora? Mil pensamentos, mil pensamentos. Então, por causa disso, ela já deixou um táxi lá no esquema, para caso ela tivesse alguma crise, alguma coisa, ele poderia ir buscar ela. Tá bom. Chegando lá na casa, ela tava conhecendo, né, no lugar onde ela ia passar o ano novo, ela tava conhecendo os amigos do namorado dela. E aí, o papo dela era só sobre angústia, só coisas negativas. Um papo assim que todo mundo ficava: o que essa menina tá falando? E óbvio, ela tava falando o que ela tava sentindo, então já começou os pensamentos dela ali, ó, turbilhar na mente dela. E aí ela foi pro banheiro, passou mal e resolveu ir embora, bem na hora dos fogos. E ela foi embora pra casa dela. Só que, a partir disso daí, a Dani já não queria mais sentir essas coisas. A Dani não queria mais mentir pras pessoas. A Dani não queria mais fugir dos lugares que ela ia por causa das crises dela. Ela tava cansada, então ela foi buscar uma terapia. E a primeira terapia que ela buscou foi a terapia formal, assim, que todo mundo vai, de conversar com o terapeuta, com o psicólogo e tudo mais. E essa terapeuta falou pra ela: a mente mente. E ela não gostou nem um pouco. A Dani odiou essa resposta da psicóloga. Só que assim, a Dani, ela nem pensou sobre o que a psicóloga falou. E ela foi procurar outra terapia. Só que a segunda terapia também não agradou a Dani. Era uma terapia muito esquisita pra ela. Era uma terapia que você tinha que falar com objetos.
um monte de almofada, fingir que essa almofada seria sua família, e lá você ia despejar todas as suas coisas, todos os né, suas frustrações, tudo que você tem engasgado que você não consegue falar, então ela ia colocar ali, jogar ali na almofada como se aquela almofada fosse a pessoa. Só que a Dani debochou dessa terapia, e a terapeuta ficou bem chateada com ela. E ela saiu dessa terapia, foi tentar uma outra terapia alternativa, que era no meio da natureza, tinha que dançar lá, imitar uns animais, sabe? Se extravasar, se soltar. E a Dani também não se entregou pra esse. Também não tava bom pra Dani. E aí, o que aconteceu? Ela conheceu uma pessoa. Ela conheceu um rapaz chamado Gilberto. E eles começaram a se conhecer, e os dois eram muito parecidos. O Gilberto morria de medo. Ele tinha medo de tudo, igual a Dani. Ele, a mesma coisa como a Dani, já pensava, ai, será que, e se meu pai morrer? Meu pai tá ótimo, mas um dia ele vai morrer e eu vou ficar sozinho. E o que vai acontecer? Um monte de pensamentos negativos passando na cabeça a todo instante, a todo instante. E a Dani começou a se apaixonar muito, muito, muito pelo Gilberto. E por causa de uma das crises do Gilberto, ele largou a Dani. Ele queria um tempo porque ele queria ter certeza se aquele relacionamento ia ser bom pra ele. E ele foi embora. E a Dani ficou muito triste, muito triste. E com isso veio todas as frustrações. Tudo aquilo que estava sentido, tudo que estava preso, guardado, que ela já sentia, isso daí multiplicou 1000 vezes mais. Então, começou a vir a crise e os pensamentos, o turbilhão, sabe? Ela trabalhava, ela é escritora e ela trabalhava numa empresa e ela já tava pensando, tipo, as pessoas falando pra ela que ela era uma péssima pessoa, que ela não escreve nada, que ninguém gosta dela. E aí vem no pensamento dela que o Gilberto falando pra ela, quem que vai querer ficar com você? Ninguém nunca vai querer ficar com você. Você não presta, Dani. Umas coisas assim, sabe? A cabeça dela, que era a mente dela falando pra ela. Você não presta, Dani. Você é uma porcaria. Quem que vai querer ficar com você? Você não faz nada. E, né, aquele pânico, aquela crise, aquela falta de respiração. E ela passou muito mal. Ela foi embora pra casa dela passando muito mal. Ela entrou numa crise de pânico, assim, muito, 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 muito intensa. E claro, a mãe dela ficou desesperada quando viu a filha dela naquele estado, respirando e tudo daquele jeito, né? Aquela sensação horrível e tudo mais. E a mãe dela foi ajudar a Dani dando um Rivotril. E ali a Dani conheceu o Rivotril e ela amou. Ali ela diz que encontrou a paz. A Dani diz que encontrou a paz porque tudo começou a ficar mais leve, mais calmo. E ela começou a pensar, poxa, é assim que o ser humano vive. Olha que legal, como é bom. Era maravilhoso isso. Só que o efeito passou. E a ressaca veio. E a Dani ficou mal. E então o que ela começou a fazer? Ela teve que ir tomando mais remédio. Cada vez mais remédio. Só que chegou um momento que o Rivotril não estava mais fazendo efeito. Então ela foi tomar um Infected, ao contrário da paz, trazia muita alegria, sabe? Aquela euforia, aquela energia, vontade de viver, de dançar, de fazer as coisas e tudo mais. O Infected deu isso pra ela. E ela começou a tomar, e aquilo foi bom pra vida dela. Ela tava escrevendo uma novela, tava dando certo algumas coisas na vida dela. Só que a Dani viu que não era isso que ela queria fazer. A novela acabou, ela voltou pra casa dela, e ela viu que ela queria escrever um livro sobre a vida dela. E ela escreveu. Só que, para divulgar o livro, ela precisava fazer entrevistas, aparecer na mídia, né? Falar com as pessoas, falar na televisão, falar em todos os lugares. E isso era uma coisa que, óbvio, desencadeava as crises dela. E o que aconteceu? Ela topou. Ela topou fazer essa experiência, porque ela queria divulgar o livro dela, era o sonho dela. Então ela falou exatamente assim, eu não vou deixar a pessoa que eu sou sabotar a pessoa que eu quero ser. E a Dani foi. Ela foi na noite de autógrafo, ela foi fazer as coisas que ela tinha que fazer, só que cada coisa que ela fazia, cada viagem que ela ia, era muito remédio. E chegou um dia que era o dia da entrevista na televisão, que era onde ia ser a maior mídia dela, que é onde ela ia, né, mostrar pra todo mundo mesmo, assim, que ia atingir mais pessoas.
Só que nesse dia, a Dani acordou muito mal. Ela tava numa deprê baixa, caída. Ela não estava bem. A Dani não estava nada bem. Só que isso daí era normal. Não era uma coisa nova pra Dani. A Dani já conhecia isso. Ela já tinha passado por isso. Então o que a Dani foi fazer? Toma Rio, que era o que curava ela. A mãe dela falou: não, filha, fica em casa, não vai nessa entrevista. Ou você não tá bem. Ela falou assim: não, mãe, eu vou. Porque eu vou fazer isso. Eu sei que eu consigo fazer isso e eu vou fazer isso. E ela foi. E ela tomou já um rápido já na casa. No caminho, ela chegou lá no local onde ela ia fazer a entrevista, muito mais. Quando ela chegou para dar a entrevista, na mente dela, a entrevista foi maravilhosa. Só que, passando no dia seguinte, a realidade do que aconteceu foi totalmente outra. A Dani tinha saído de si. Não era a Dani. A Dani não sabia o que estava fazendo. E a Dani falou um monte de porcaria em rede pública para todo mundo, para todo mundo. Inclusive, xingou o Gilberto em rede pública também. Xingou muitas pessoas em rede pública. E ela acordou no dia seguinte com 1000 mensagens falando o que aconteceu, por que você fez isso. O Gilberto incentivou a Dani. Ele não falou para ela ir fazer, mas ele incentivou ela a voltar para as terapias. E sabe qual terapia a Dani resolveu voltar? Exatamente aquela que ela debochou, que foi a das almofadas. E ali ela colocou tudo pra fora, tudo que ela... Todas as dores que ela sentia da mãe, todas as frustrações, ela colocou ali. Ela despejou ali. E a partir daquele momento, depois desse dia dessa terapia, a Dani resolveu largar todos os remédios. E a Dani nunca mais tomou nenhum remédio. Mas foi muito difícil pra ela. Ela sentiu uma ressaca enorme, dor e tudo mais. Só que ela começou a sentir. Ela sentia dor, ela sentia o toque, ela sentia as coisas ao redor. Ela sentia, porque com os remédios ela tava vivendo como um robô. Chegou um momento que ela não sentia mais. E ela voltou a sentir. Ela voltou a sentir. Até que um dia a Dani tava sozinha na casa dela. Sozinha, gente. Assim. E deu uma vontade louca, tremenda, dela dançar. E a Dani dançou. Ela dançou. E ela dançou muito. E ela percebeu que ela estava muito, muito feliz naquele momento repentino. E ela percebeu que ela não ficava feliz desde quando ela decidiu não ficar mais triste. Gente, isso é muito poderoso, muito poderoso. Quando ela decidiu a não se sentir mais angustiada, quando ela decidiu a não sentir mais nada de negativo. E ela percebeu a felicidade vindo. Então, a Dani percebeu que aos poucos ela estava sendo curada. Aos poucos, ela estava voltando pra ela. Aos poucos ela foi vendo que ela podia controlar os pensamentos dela. E aos poucos ela foi encontrando o seu equilíbrio. E, gente, eu achei esse filme sensacional. Eu acho que vocês devem muito assistir ele. Tipo, claro, cada um vai ter uma visão, cada um tira alguma coisa. Mas o que eu tirei pra poder passar pra vocês foi essa lição. Que quando a gente não está aberto... A gente não tá aberto pra mudança. Não adianta a gente querer. Querer é uma coisa, agora tá aberto pra mudar. Porque lembra, lá no começo, o que a Dani fez? Ela debochou da terapeuta. Ela falou, ela ficou brava com a terapeuta que falou pra ela, a mente mente. E, gente, realmente, a mente mente. Foi isso que ela percebeu. Ela percebeu que quando ela decidiu não ficar mais triste, ela decidiu isso, entendeu? Ou seja, ela viu que isso quer dizer que a mente dela tava mentindo pra ela o tempo todo, contando aquelas histórias de tristeza pra ela, e ela tava acreditando naquilo. Então ela percebeu que quando ela decidiu a não ser mais triste, quando ela realmente se abriu, tudo mudou. As portas se abriram, entendeu? As coisas mudaram, a vida dela mudou. Ela começou a encontrar o caminho do equilíbrio, daquilo que ia fazer ela feliz. E não é que a Dani ficou feliz assim, ó, e feliz para sempre. Não! Ela deixou bem claro, aos poucos, eu tô encontrando minha felicidade.
porque é um passo de cada vez. Só que dessa vez a Dani estava aberta. E, gente, é isso que a gente faz na nossa vida. A gente busca por mudança, a gente quer mudar, a gente faz tudo, a gente faz terapia, a gente busca terapia alternativa, a gente busca falar com as pessoas, busca um monte de coisa, só que a gente não tá afim de realmente se conhecer, de olhar nossos defeitos, de olhar pra dentro da gente e falar, tudo bem, isso aqui faz parte de mim, mas eu estou aberta para novas ideias, novas coisas para eu poder mudar. Porque se você não se abre para novas ideias, novas opiniões, para novos pensamentos, você vai continuar na mesmice. Você vai continuar nessa vida que você não consegue mudar. Que você está anos e anos e anos tentando mudar e não consegue mudar. Então é isso, gente. Se abra pra vida, que a vida é maravilhosa. Eu espero ter inspirado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.